Olá, queridos, tudo bem? Eu sou pastora Débora Parisi e nós vamos começar aqui agora com a nossa live. Hoje é feriado, né? É o dia da consciência negra e eu quero deixar claro algo para você aqui, que nós não estamos pregando placa de igreja, nós estamos compartilhando da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, não fique constrangido achando que nós vamos, neste momento, estar compartilhando algo que você não entenda. Amém? A palavra de Deus, a palavra de Jesus, o Evangelho de Cristo é para todos nós, tá bom? Então, a partir de agora, vocês são bem-vindos aqui na nossa live, tá? E nós vamos compartilhar algo da parte do Senhor juntos. Eu anotei algumas coisas aqui, algumas coisas eu vou falar com você. E se você quiser fazer algum comentário, é bem-vindo, tá bom? E você sabe, quem está acostumado aí com as nossas lives sabe que o nosso comando aqui é continua, pastora, continua. Se você fala continua, outro dia eu gravo outra live para você, ok? Então vamos lá, gente. Você que está entrando agora, esta é uma live, nós vamos compartilhar a palavra de Deus, ok? Muito bom. Pode deixar seu comentário aqui para a gente saber que você está participando, tá bom? Vamos lá então? Muito bem, gente. Eu tive uma discípula há 11 anos atrás. E o que eu vou comentar sobre ela, esse testemunho, é algo que nós já falamos em algumas igrejas, inclusive ela junto comigo deu esse testemunho, certo? E o caso dela é o seguinte: há 11 anos atrás, essa irmã veio para o meu discipulado e ela ficava muito triste, sentadinha na cadeira, ela não se envolvia com as outras, e nem comigo, né? E eu ficava com o coração muito apertado porque eu queria ajudá-la e não sabia como ajudá-la, porque ela tinha acabado de chegar no grupo naquele momento, né? E a gente está se conhecendo, você vai criar uma intimidade com a pessoa, vai se aproximar para poder ajudá-la, né? E ela simplesmente ela não se envolvia comigo, não se envolvia com as outras irmãs, não se envolvia com ninguém. E eu fui tentando me aproximar dela e ficando com o coração apertado, porque eu sabia que ela passava por algumas dificuldades, alguns problemas em casa, e eu queria muito ajudá-la, então eu comecei a me achegar a ela, comecei a me achegar próximo a ela, né? E aí, amados, o que aconteceu? Eu fui descobrindo a situação que essa moça vivia. Ela vivia, apanhava do marido, ela vivia uma vida triste, aborrecida, uma vida oprimida, uma vida angustiada, porque ela não tinha apoio em casa do seu marido e ele não podia saber nada do que ela fazia, que ela ia para a igreja, ou que ela fazia alguma coisa relativa à sua fé, porque ele odiava falar com pessoas que tinham algo com Deus. E a sua mulher estava envolvida até o pescoço com o Senhor. Era uma mulher salva, remida, lavada no sangue do Cordeiro. Bom, enfim. E o tempo foi passando, até que um dia ela chegou na igreja, à tarde, me procurou e falou: pastor, eu vim aqui porque eu não aguento mais. E eu cheguei no meu limite. E nós começamos a conversar e ela disse que apanhava do marido, que fazia e tal. E quem me conhece, as minhas discípulas, que deve ter alguma aí, pode falar um oi, por favor, que eu não tô vendo ninguém aqui. Então, essa moça, ela falou: olha, eu tô acostumada a ser maltratada dentro da minha casa, a esconder meus sentimentos das pessoas, porque eu não quero
me expor e me envolver, e eu vim aqui hoje. E como eu falei, quem me conhece, quem sabe que eu sou meia Rambo. Eu tô mais para Rambo do que para Cinderela, né? E eu falei para ela, filha, é o seguinte, a tua vida tá assim, 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 assim. E enquanto você não se posicionar, você não vai vencer, você não vai sair dessa, você não vai mudar de vida, então você vai se posicionar. E aí, queridos, nós até comida demos para essa casa. E ela tinha que esconder aquela cesta básica, esconder aquele pãozinho, aquela comida. Ela tinha que esconder, porque se eles soubessem da onde veio aquela comida, ele jogaria tudo fora. Por que eu tô te falando isso? Eu tô te falando isso que Deus, ele diz, ajuda-te que eu te ajudarei. Ele falou para Josué, Josué, seja forte, Josué. Se você for forte, eu tô com você, meu filho. Vai para todo lugar, invade, vai, faz e acontece, porque eu vou estar com você, Josué. Mas você tem que tomar uma atitude. E foi o que eu coloquei para ela. Eu falei, filha, se você não se posicionar em amor, se você não tomar uma atitude, você não vai sair dessa situação. E, queridos, eu louvo a Deus, porque eu peguei muito pesado com ela. E aquele dia eu falei assim, ou ela nunca mais vai querer olhar na minha cara, ou ela vai se consertar. E eu glorifico ao Senhor porque ela se consertou. Ela se posicionou. E aí o marido foi renovado, o marido se converteu, o marido conheceu a palavra, depois eles foram levantados aí a pastores. E eu louvo a Deus porque ela falou assim para mim, pastora, nunca me falaram isso. Nunca. Na minha casa, com os meus pais, eu sempre dei as cartas. De repente eu casei com um esposo que me oprimia, castrador, que não deixava eu crescer, não deixava eu viver, não deixava eu trabalhar. E eu me anulei como mulher, eu me anulei como pessoa. Então, esta tarde, neste feriado, a nossa palavra da tarde de hoje é: levante-se. Levante-se e tome uma atitude na sua vida. Ah, mas eu preciso de cura interior, querido. Todo mundo precisa, eu também. Todos nós precisamos de cura interior. Mas a transformação, meu amado, é uma porta que você abre por dentro. Se você não colocar a mão na fechadura e não virar esta fechadura, a tua vida vai continuar igual e nunca vai mudar. Amém? Eu quero compartilhar com você aqui algumas coisas eu anotei, então não esquenta não, que às vezes eu vou estar olhando para o lado, mas é porque eu estou lendo algumas poucas anotações que eu fiz aqui. Mas eu queria compartilhar uma coisa um texto simples. Eu falei para você que eu não sou uma pessoa teológica, né? Eu gosto das coisas simples, eu gosto de explicar e você entender e eu entender. Amém? Então eu quero ler para você algo que está lá no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, tá bom? Diz assim: e foram para Jericó, e quando saía ele de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, isso aqui está falando de Jesus, né? Para quem não conhece a palavra de Deus, está falando sobre Jesus. Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele pôs-se a clamar. E aí, amados, Marisa, beijo, Wanda Live, beijão. Marisa, você falou que você quer participar do meu vídeo, mas eu não sei como faz isso, meu amor. Você tem que me ensinar, glória a Deus. Vou voltar aqui pro texto. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, queridos, parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo,
levanta-te, e ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Aleluias! Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, meus queridos que estão aí. Bartimeu era um cego e um mendigo, ok? O que aconteceu com esse homem? Esse homem pegou a deficiência dele, a cegueira dele, aquela deficiência, aquele problema dele e sentou em cima. Simplesmente ele sentou em cima da sua cegueira. Tem gente, queridos, que ele coloca tudo em cima, a responsabilidade toda em cima de algo que lhe aconteceu. Tem pessoas que eu conheço que tem problema de alguma deficiência física, pessoas que até você conhece, que é do nosso convívio, mas são pessoas que batalharam, pessoas que se levantaram acima do seu problema e disseram: problema, tchau, aqui eu sou mais, aqui eu ando, ó, com Jesus. Porque, gente, é Jesus que faz isso, é Jesus que faz mudar a tua história, se você quiser, amém? Então, tem gente que olhava para aquele Bartimeu na beira da estrada e via ele lá parado, sentado na beira do caminho, sentado em cima da sua própria cegueira. Isso aí passou uma semana, isso aí passou um mês, isso aí passou um ano, e a vida foi passando. E aquele homem, eu creio que devia ter outros mendigos lá com ele, né? E eu quero dizer algo para você, meu querido. O problema não é você ter problema. O problema é você ficar com o problema. O problema é você não reagir. E isso não é uma questão de ser cristão, não ser evangélico, não ser. Isso é uma questão tua, de autoestima, de batalhar, de ir para frente, de vencer. Então, aqueles homens cegos, mendigos, junto com Bartimeu lá, todo mundo sentadinho, ali no seu problema. E ele estava focado até aquele tempo na sua cegueira. E as pessoas, eu acho que falavam para ele assim: olha, Bartimeu, fala alguma coisa, ajuda outras pessoas, vai tentar um trabalho. Tem tantos lugares aí hoje que tem trabalho para quem tem deficiência física. Mas, gente, quem quer desculpa para não fazer as coisas, ele vai usar aquilo que lhe aconteceu como sua responsabilidade. Bartimeu vai fazer alguma coisa. Ah, não posso porque eu sou cego. Fulano vai fazer tal coisa. Ah, eu não posso porque eu sou cego. Fulano atravessa a rua. Ah, eu não posso porque eu sou cego. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que tem gente que usa algo que lhe aconteceu para ter um espírito de comiseração. Gente, isso não é de Deus. Irmão, vamos para o culto domingo, vamos em tal lugar, vamos num evento que vai ter aí poderoso, maravilhoso. Ah, irmão, eu não posso porque eu estou desempregado. Querido, vamos começar a trabalhar, vamos vender um produto legal. Ah, eu não posso porque eu estou desempregado e eu não tenho ânimo para nada. Enquanto nós não tomarmos uma posição na nossa vida, nós não vamos vencer. Você acha que eu, que você, que outras pessoas não passaram por situações difíceis na vida? O que eu quero te falar esta tarde é o seguinte: não desanime, não entregue os pontos. O diabo é especialista nisso. Ele vê que alguém está meio desequilibradinho, alguém não está legal, ele vai lá e pá, e dá o golpe de misericórdia, e você cai no chão e não se levanta mais. Mas aí, meu amado, eu quero dizer algo para você, que enquanto você ficar focado naquilo que você não tem, você nunca vai sair do lugar. Se você está gostando dessa palavra, você coloca aí, continua, pastora, que nós vamos estar continuando sempre uma palavra para você, tá? Eu gosto de compartilhar coisas simples. Se você não der um basta na sua cegueira, você nunca vai crescer. Tem gente, meu amado, que vive de desculpas, pelo amor de Deus.
Eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo, eu não posso por causa daquilo. Essa semana eu atendi uma pessoa e eu fiquei assim, sabe? A pessoa que eu não conheço, ela me ligou querendo comprar um produto que eu vendo. E eu falei para ela, tá bom, minha querida, eu vou levar para você, você mora aqui perto, eu vou levar o produto para você, vou entregar nas suas mãos. Aí, de repente, do nada, ela começou a chorar, 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 chorar. E eu falei, Deus, como Deus faz as coisas? Uma cliente me ligando, que eu não conheço, que pegou meu folheto na rua, começou a chorar. E eu falei, querida, o que que você tem? Eu até fiquei assustada, né? Mas eu... Amém? Então, em tudo a gente vê a mão de Deus. E deu uma pausada aqui porque caiu a internet. Eu quero dar um beijo no coração do Tássio, da Vandinha, do pessoal que tá aí, que poucas pessoas eu tô vendo aqui na minha tela. Mas então, amados, essa pessoa começou a chorar e eu comecei a conversar com ela, ministrar a vida dela. E ela começou a falar algumas coisas que eu tô vivendo, entendeu? Ah, eu tô na menopausa, eu passo mal. Eu falei, poxa, eu também. Ah, eu não consigo fazer isso. E eu não conhecia a pessoa, foi muito engraçado. Meu esposo depois até deu risada, porque eu falava assim pra ela, querida, você tem que passar um batom, tem que se maquiar, e ir à luta, e batalhar, porque Deus vai te ajudar. Eita, a conexão tá fraca, gente. Vão aguentando aí, vão continuando. E aí, eu falando pra ela, né? Você tem que se arrumar, passa um batom e vai à luta. É o meu lema, trabalha, vai, vou orar com você. Aí eu orei com ela. Aí ela falou pra mim, mas querida, você não me conhece, eu faço tudo isso. Eu falei, gente, então o problema é maior? Tem um cego Bartimeu aí? Quando você não fala um basta para as coisas difíceis da tua vida, você nunca vai sair dessa. Tem gente que está procurando emprego e Deus vai mandando o barquinho, né? Deus manda um barquinho. Ai, mas eu não quero, porque coitada de mim, eu tô desempregada, eu não posso ir lá pegar uma condução. Desculpa aí, galera, tá caindo a conexão. Então a pessoa fala assim: ai, eu não tenho um carro, eu não posso ir atrás, eu não posso fazer. Gente, tem gente que você manda 20 propostas de emprego, mas nenhuma vai atrás. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos, gente. Põe um basta na sua cegueira nessa tarde. Põe um basta. Um dia, o cego Bartimeu soube que Jesus ia passar ali. O que aconteceu? Ele tirou o foco da cegueira dele e começou a ouvir. Quando você tira o foco do seu problema, das suas coisas negativas, de algo que aconteceu para você, você começa a ouvir outras coisas, vozes de ânimo. E Bartimeu, ele começou a focar em outra coisa, ele começou a prestar atenção em outra coisa. E como eu te falei, enquanto você ficar focado naquilo que você não tem, você nunca vai tirar o foco do seu problema. Você tá me entendendo? E aí, amados, Bartimeu começou a tirar o foco do problema dele. E aí ele começou a ouvir, ele se concentrou, ele começou a prestar atenção e ele começou a ouvir. Lá em Marcos 10:48, quer ver? Diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por quê, queridos? Porque ele tirou o foco do seu problema. Enquanto ele estava ali o tempo todo se lamentando, olhando para o problema dele, olhando para a miséria dele, porque tem um detalhe: você pode ser cego, mas não precisa ser mendigo, ok? Você pode ser cego, mas você não precisa ser mendigo miserável. Deus tem um plano para a tua vida, para todos nós. E quando ele tirou o foco da cegueira dele, quando ele tirou o foco do problema dele, ele começou a ouvir que o mestre passava por ali. Aleluias, aleluias. Meu irmão, o mestre sempre passa. Aleluia.
Queridos, o mestre sempre passa. E se você, meu amado, não tirar o foco do teu problema, se você não tirar o foco daquilo que você acha que é a tua vergonha, aleluia, xeneca, naramachúrias, você não vai vencer. Quando o cego Bartimeu, ele começou a tirar o foco do problema dele, o foco da cegueira dele, ele começou a ouvir a voz do mestre. Sabe, tem gente que tem muito espírito de comiseração. Essa pessoa que eu atendi, essa cliente, tinha um espírito de comiseração. Então ela começou a falar assim, 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 eu tô mal, eu tô doente, eu tô isso, eu tô aquilo. Gente, nós temos que começar a colocar-nos de pé e a ouvir a voz de Deus. E aí no dia seguinte, eu fui entregar o produto para a cliente. E aí foi ao vivo e a cores. E eu falando para ela. E eu ministrando a vida dela. Eu falei, querida, eu acho que eu e você temos a mesma idade. Eu também tô na menopausa. Eu também passo mal. Às vezes eu como um pedacinho de doce, eu fico morrendo porque eu sou bariátrica. Mas eu não fico reclamando. Eu não fico reclamando pros quatro ventos. Nós temos que nos posicionar. Sabe por quê, queridos? Isso aí que o cego Bartimeu tinha era um espírito de comiseração. E nós estamos vivendo um tempo, uma geração que corre, uma geração que já tomou posse, uma geração que sabe que Jesus está voltando. Quando morre alguém, algum artista, alguma pessoa famosa que eu vejo no Facebook ou na televisão, eu falo, Deus, que essa pessoa tenha sido salva, porque a gente não conhece. Jesus está voltando. E qual é o teu lugar nessa história? Qual é a tua saga? Qual é o teu posicionamento? O que você vai deixar para a geração seguinte se Jesus não voltar na tua geração? O que você vai deixar para os outros? Aleluias! Eu quero dizer algo para você também nesta tarde. O derrotado, ele odeia ficar do lado de um vencedor. Você pode ver que todo vencedor, ele é massacrado. Ele é agredido verbalmente, né? O vencedor, o perdedor, ele não aguenta ficar perto de um vencedor, porque a vitória daquele ali agride ele. Mas está na hora da gente mudar essa história. E a Bíblia diz ali no Marcos 10:48 que os outros cegos ficaram parados na sua cegueira. E eles começaram a repreender Bartimeu. Olha aqui. Para Bartimeu, eles começaram ali no 48, muitos o repreendiam para que ele calasse, mas quanto mais mandavam ele calar, meu amado, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Enquanto os cegos ficaram ali parados na cegueira dele, repreendendo Bartimeu, Bartimeu tinha uma causa. Quando você tem uma causa, meu querido, você vai à frente, você toma posicionamento. Aí você diz para mim, pastor, eu vivo sozinho, pastor, eu não tenho ninguém, pastor, eu não tenho dinheiro. Meu irmão, vai a pé. Quantas coisas a gente já fez na nossa vida? Aleluias. Eu me lembro da minha mãe, quando eu era pequena. Isso é uma palavra que eu dou para as mulheres empreendedoras. Quando eu era pequena, eu me lembro da minha mãe, a gente era tudo pequenininho. Ela vendia roupinha, vendia roupa na rua para ajudar no sustento, porque o meu pai tinha um emprego, ele era jornalista, ele viajava demais. E a gente ficava sozinha. A minha mãe ficava sozinha com 5 filhos, eu era mais velha. Então eu sei muito bem disso, porque eu ajudava em casa. Eu ajudava a cuidar dos meus irmãos, eu brincava com as minhas irmãs, e eu me lembro da minha mãe com aqueles 5 filhos, tudo penduradinho na barra da saia dela, e ela vendendo roupa. Depois ela foi trabalhar com uma empresa de cosméticos que nem existe mais, a Daia Cosméticos não existe mais. E ela ia por aí na comunidade vender, trabalhar e batalhar.
ela ganhou como a melhor supervisora da empresa. A minha mãe sempre foi uma batalhadora, gente. E depois ela montou um salão. Eu e as minhas irmãs, com 8 anos de idade, éramos modelinho dela. Ela deixou nosso cabelinho Black Power. Né, mãe? Você tá me vendo aí? Beijinho pra senhora. Eu me lembro o trauma que eu fiquei de cabeleireiro. Pra quem tá me vendo aí que é cabeleireiro, entende o mistério. Com 8 anos de idade, o meu cabelo ficou igual o cabelo do Michael Jackson. Assim, Black Power. Você pega um garfo e faz assim. Gente, olha o meu cabelo. Eu tenho postura de alemã. Eu sou da descendência de alemão e de italiano e de português. Imagina eu branca desse jeito com o cabelo Black Power, não combina. Se fosse hoje eu já dava um bom jeito naquele cabelinho, botava umas tranças afro e fazia uma coisa maluca e legal. Mas cada um tem uma compleição, tem um corpo que Deus te fez, não é verdade, Marisa? E aí, queridos, a gente tem que batalhar nessa vida. Para de reclamar. Para de ficar olhando para os teus problemas e olha para os problemas do outro. Enquanto aqueles cegos estavam parados no problema deles, na desgraça deles, Bartimeu achou uma causa. Aleluia. E aí ele começou a escutar. E ele pensou, eu não vou ficar mais aqui. Eu sou cego, mas eu não preciso ser mendigo. Eu vou vencer, eu vou vencer. E ele começou a prestar atenção e a ouvir que Jesus estava passando. Se você tem uma causa, meus amados, você não fica parado, você vai à luta. Olha, se um dia... Não vai acontecer em nome de Jesus. Se um dia eu ficar com depressão, vem me socorrer porque eu vou estar muito mal. Mas isso não vai acontecer porque eu tô, fechada com Jesus. Gente, eu não tenho tempo de ter depressão. Quem me conhece sabe que esse ano aconteceram coisas fortes na minha vida. Que era para deixar qualquer um caído de cama com depressão. Mas eu não tenho tempo de ter depressão porque todo santo dia eu tô inventando uma coisa nova. Vocês agora são uma coisa nova, que são essas lives maravilhosas. Então, através do Facebook, eu posso pregar a palavra. E tem gente se convertendo por causa disso, eu vou lhe dizer isso. Então, queridos, Bartimeu saiu da comodidade dele. Ele quis estar na roda daqueles que estavam curados. E eu te pergunto essa tarde, que roda que você quer estar? Às vezes, né, no nosso coração, a gente compra a ideia de que algo é impossível, né? E nós tomamos posse no nosso coração que aquela situação é impossível, aquela situação não vai resolver. Ai, o meu marido não se converte, ai, o meu filho vai em outra igreja, o meu filho não se converte, o meu emprego não tá bom. Gente, vamos parar de reclamar em nome de Jesus. Tem gente que fala assim para mim, pastora, o meu casamento é horrível, o meu casamento não vale, o meu casamento não sei o quê. Minha irmã, meu irmão, homem ou mulher, tanto faz. Muda o foco da história. Você já tentou agradar a tua esposa ou agradar o teu marido? Vamos falar a verdade aqui, em nome de Jesus, aleluias. Muda o foco da tua situação. Uma vez, o meu casamento estava tão destroçado quando eu estava morando no sul, que eu arrumei minhas malas para ir embora. Eu ia embora com meus filhos, eu arrumei minhas malas, falei, vou embora dessa cidade, vou voltar para São Paulo, para junto da minha família. E naquele dia, queridos, Deus colocou uma enfermidade num cachorrinho que eu tinha, que era saudável. Deus colocou uma enfermidade naquele cachorro, que o cachorro babava. Naquele dia foi a crise, naquele dia que eu arrumei a mala, foi a crise. E o cachorro começou a babar e não conseguia ingerir nada, nem comida, nem bebida, e estava quase morrendo. E aquele dia, eu com a mala pronta, veio assim algo sobre mim, e eu falei assim, meu Deus, eu não posso ir embora. Eu criei esse cachorrinho desde que nasceu. E nasceu aqui em casa, eu não posso ir embora e largar o animal morrendo.
E aí, aquele dia, Deus estava agindo através da vida do cachorro enfermo. E mudou. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Se eu for embora, amanhã esse cachorro tá morto. Eu tenho que cuidar desse cachorro. E eu desfiz as malas e comecei a cuidar do animal ali, passando o dia. E de repente, naquele dia, o Senhor foi falando comigo, o Espírito Santo foi falando comigo. E o Senhor falava assim no meu coração, não desiste, não desiste, não desiste, não desiste. E eu falei, Deus, o que eu faço então para a situação mudar? O que eu vou fazer? Aí veio algo assim na minha cabeça. Ore, ore, ore. Falei, mas eu já estou orando, ora diferente. Amém? Talvez a tua oração não esteja correta. Talvez você tenha que orar diferente e mudar as tuas atitudes. E eu comecei a orar diferente. Eu comecei assim, Deus coloca amor no meu coração. Deus coloca amor no meu coração. Porque muitas outras coisas eu já fazia. Então, eu comecei a orar dessa forma. Deus, põe amor no meu coração. Deus, eu não aceito isso. Deus, o plano do Senhor é a família. Então, eu não aceito isso. O diabo não vai entrar na minha família. E eu não vou arredar aquele momento de fraqueza que eu tive, queridos, de querer pegar minha mala e ir embora. Eu ia entrar na vibe do Bartimeu. Eu ia entrar na do Bartimeu. Então, tudo para mim era um problema porque o meu casamento não estava bom. Tudo era um problema porque o meu casamento não estava bom. Mas eu me levantei. Eu me levantei contra aquele problema. Se você se levantar contra aquele problema que está aí agoniando a tua vida, Deus vai te dar a vitória. Bartimeu, ele era um cego, ele não tinha entendimento, mas ele não precisava ser um mendigo. E aí o dia que ele resolveu tomar posse daquilo, ele começou a ouvir que Jesus estava passando. O Senhor abriu os ouvidos dele porque ele estava começando a tomar uma atitude. Você pode ver o caso de Lia. Lia começou a ter um monte de filho, porque ela achou que cada dia, cada vez que ela tivesse um filho, ela conseguiria o coração do seu amado esposo. E ela começou a ter um filho atrás de outro, até que um dia ela falou, peraí, o que eu tô fazendo? Eu tô tendo um monte de filho, um filho atrás do outro e não tô conquistando meu marido? E aí naquele momento, meus amados, ela começou a louvar a Deus. Ela começou a louvar. Foi ali o gancho, foi ali que Deus começou a operar. Aleluias! E é assim que Deus faz na nossa vida. No lugar da vergonha, Ele te dá dupla honra. E você pode se levantar, Senhor, ebalachuri cantarabarraias. Deus está me mostrando aqui que tem pessoas desanimadas. Deus colocou no meu coração essa palavra. E às vezes a gente quer mudar, mas Deus colocou no meu coração. Tem pessoas aqui, labrassuriandas, que estão neste ponto como Bartimeu. Não tem graça de nada na vida, talvez o casamento não tá bom, não consegue trabalho, não consegue se virar. Meu irmão, vai vender brigadeiro na rua. Aleluia, eu te ajudo. Não tem essa, gente. Para você trabalhar, para você ganhar teu sustento, não tem essa frescurinha de falar assim, ai meu Deus, eu falo espanhol, eu falo inglês, então eu só posso ter um emprego à minha altura. Gente, nós estamos vivendo um momento de crise. Ou você escolhe mudar, ou você escolhe ficar com o espírito de comiseração, abraçar ele, dormir abraçado com ele. Levanta a tua cabeça, vai à luta. Lute por aquilo que é teu. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei, eu sou uma pessoa business. Desde os 15 anos eu trabalho. Mas se eu não arrumar emprego e tiver um emprego humilde lá fora para mim, eu vou. Não tem nada disso. Nós temos que ser bênção. O Senhor falou para Moisés, Moisés, seja tu uma bênção, na cidade ou no campo. Vai lá e seja uma bênção. Né? E aí, às vezes nós usamos um problema nosso como desculpa, né? Como desculpa para desistir, desculpa para não continuar. Aleluia! Se você não se posicionar, se você não pegar aquele teu filho que está lá nas drogas
sentar do lado dele na cama e falar: meu filho, eu te amo. Abraçar esse filho. Talvez esse filho tenha se envolvido com drogas por rebeldia, mas você pode abraçar esse filho. Eu conheço uma pessoa que tinha um ódio mortal do filho, porque o filho gostava dessa ideologia que vocês sabem de gênero, que eu não vou tocar no assunto, mas vocês sabem. Porque começou a se envolver com isso, porque queria chamar a atenção dos pais, nunca teve amor dos pais. Tem jovem que vai para as drogas porque não tem o carinho, o amor, a atenção dos pais. Gente, isso é muito sério. Por que que aquele filho foi para as drogas? Por que que aquele jovem se envolveu com drogas? Porque ele teve alguma decepção muito séria na vida. Aí você fala para mim assim: pastor, o meu marido bebe muito. Ele bebe demais, pastor. Eu não sei mais o que fazer. Minha irmã, meu irmão, vai investigar essa história. Onde que começou? Aonde que começou? Talvez essa pessoa se sentia angustiada, ignorada por aqueles que a amam. Aquela pessoa teve um problema sério. E quem não tem o amor de Deus na sua vida, ele vai no mundo procurar as coisas. Então ele vai no mundo achando que a droga vai fazer ele esquecer dos problemas dele. Ele vai beber lá no bar da esquina, porque ele acha que bebendo ele vai esquecer a situação financeira pesada que ele está vivendo. Ele não conhece Deus, né? Ele não sente o amor de Deus, o abraço de Jesus, ele não sente. Então ele vai beber na esquina, porque quando ele vai beber, ele fica meio tonto, meio alegrinho, então ele esquece que a esposa não liga para ele, que o esposo não liga para ela. Ele esquece das mazelas e dos problemas da vida. Tem gente, né, que não gosta de acordar cedo. Quem gosta de acordar cedo aí? Eu acho que ninguém, né? Se você tá gostando dessa palavra, você diz continua, que outro dia eu gravo para você mais coisa, tá bom? Amados, quem gosta de acordar cedo? Você vai acordar cedo, parece que o colchão tá te abraçando, né? Parece que o travesseiro tá te acariciando o rosto, o colchão tá te abraçando. E você fala assim: gente, você olha no relógio e fala: são 6 da manhã, Jesus, maldito Satanás. Por que que eu tenho que acordar às 5 da manhã para ir trabalhar? Por que que eu tenho que acordar às 6 da manhã para limpar a casa? E aquele colchão te acariciando, falando: querida, não levanta, querida. Ó, gente, eu acho que o colchão não é de Deus, não. Esse colchão aí que fica abraçando você e não quer deixar você levantar, não é de Deus, não, é do outro, é do inimigo. Porque o colchão fica: não vai, não vai, não vai. Mas eu vou dizer algo aqui. Você sabe que você tem que se levantar porque tem boquinhas esperando você fazer comida. Você vai se levantar porque tem um alvo na tua vida. Você vai se levantar porque você sabe que se você não se levantar, você vai ser despedido do emprego e você precisa trabalhar porque tem bocas dependendo de você para comer, não é? E aí você fala: não, gente, eu tenho que levantar porque tem gente dependendo de mim. Que coisa importante, gente. Tem gente até que ri de você, né? Mas quem ri de você é quem não conseguiu fazer o que você faz. Aleluias. Quem ri de você é quem não consegue chegar onde você está. Porque existe uma coisa que se chama brilho próprio. E cada um tem seu brilho próprio. Por isso que eu sempre falei para minhas discípulas: passa um batom e vai à luta. Porque quando você se arruma um pouquinho, passa um batonzinho, no caso das mulheres, né? Os homens podem tomar banho, cortar o cabelo, passar um perfume legal, né? Se não tem perfume, vai na fé, meu irmão, que Deus é contigo, né? E a mulherada, um batonzinho, porque existe batom até no R$1,99 para vender, minha amiga. Então isso aí não é desculpa para você, amém? Levanta e vai à luta. Por que que a gente fala assim, fica incentivando as pessoas a toda hora estar se arrumando? Porque isso levanta a tua autoestima. Quando você botar o pé de manhã para fora da cama,
Pensa o seguinte, olha, hoje meu dia tá cheio, hoje eu vou trabalhar, eu vou atrás de emprego, eu vou arrumar minha casa, eu vou arrumar minha vida, a minha esposa, eu vou levar minha esposa no cinema, vou levar minha esposa para comer uma tapioca, um açaí, um churros, eu sei lá, qualquer coisa, ou vou levar minha esposa para dar uma volta no quarteirão, não importa. O importante é que você tem uma causa, amém? Você tem uma causa. Então, tem algo que te move, tem algo que te movimenta. Eu quero deixar um abraço para um pastor que eu conheço, o pastor Wagner Monteiro. Eu não sei se ele está aí nos assistindo, mas eu acho tão engraçadinho quando ele fala, né? Que ele sempre está falando essa frase para te estimular. Quero deixar um abraço para o pastor Wagner. Mas ele diz algo assim, presta atenção aí, anota aí. O perdedor nunca começa, o fracassado nunca termina e o vencedor nunca desiste. Eu gosto dessa palavra, pastor Wagner, eu gosto. O perdedor nunca começa, o fracassado nunca termina, mas o vencedor nunca desiste. Meu irmão, quando você desiste, você morreu. Então tu não pode desistir de jeito nenhum, em nome de Jesus. Está repreendido esse espírito de Bartimeu e esse espírito dos cegos que ficavam repreendendo Bartimeu, hein? Levanta daí, pega a tua mortalha, tua capa e joga fora e começa a olhar o novo de Deus. Sabe o que aconteceu com o Bartimeu? Olha aqui. No versículo 50, para quem chegou agora, a gente está falando aqui sobre Marcos 10, né? Do 46, agora eu vou falar o 50. Lançando de si a capa, ou seja, arrancando a capa, né? Arrancando aquela capa. Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Quer dizer, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? E aí o cego respondeu, nada, porque eu sou cego, Jesus. Como, Bartimeu? Tô brincando, não é isso não. Que Bartimeu falou? Que queres? Que queres que eu te faça? O que Bartimeu falou, gente? Bartimeu falou, eu quero ver. Aleluia. Claro, o cara era cego, o que ele quer ver. Ele era mendigo e cego. Mas ele foi atrás daquilo que ele começou a perceber, os ouvidos dele se abriram, ele ouviu que Jesus ia passar por ali, e aí Jesus falou para ele, que queres que eu te faça? Ele respondeu, mestre, que eu torne a ver, quer dizer, ele não era cego de nascença, porque ele disse, mestre, que eu torne a ver. Se ele falou, eu torne a ver, é porque ele já viu antes e ficou cego. Tem tanta gente cega por aí, queridos. Tanta gente cega que não sabe o que fazer, que não sai da sua cegueira, que senta em cima do seu problema e fica ali. Então Jesus disse assim para ele, vai, a tua fé te salvou. A fé de Bartimeu foi ativada. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Gente, queridos, a Bíblia diz lá em Salmos o seguinte, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não serão confundidos. Beijo, Thaís Brasil, linda, Flavinha, Giliane, beijo para todo mundo, amo vocês. Compartilhe o vídeo aí, se vocês querem que eu continue outro dia, coloca continua, que é o comando, para quem não sabe, aleluia. Então, meus amados, Bartimeu tomou uma posição. Sabe o que eu acho? Que quando ele arrancou aquela capa que estava sobre ele, ele deve ter falado assim, eu estou arrancando agora o espírito de comiseração. E eu quero pedir para você que está aí, na sua casa, está vendo este vídeo, que você faça esse ato profético aqui comigo, pega a capa e faz assim, ó, em nome de Jesus, eu arranco de sobre as minhas costas o espírito de comiseração. É um demônio maldito que vai comendo você, vai tirando as suas forças, vai tirando o seu ânimo e amanhã você acorda com depressão caída numa cama. O meu pai teve depressão
E eu conheço várias mulheres que teve, porque a gente já tratou de várias mulheres com depressão. A depressão é terrível. Você fica deitado na cama, você não quer levantar, você não quer fazer nada. Você olha para o lado, olha para o outro. Você quer que o mundo acabe, que você morra, que você vá embora e você não tem nada. E tem gente que perde família, perde marido, perde mulher, perde emprego, perde filho, perde tudo por causa da depressão. Mas nesta tarde, em nome de Jesus, meus amados, eu quero pedir para vocês, em nome de Jesus, arranque esse espírito de comiseração das tuas costas. Faz assim comigo, ó, você que está vendo aí, assistindo, faz assim comigo, ó, fala: Deus, arranca todo estilhaço de guerra, toda tristeza, todo espírito de comiseração da minha vida e se levante para a honra e glória do Senhor Jesus. Você não é mais cego, você não é mendigo, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus e sempre tem uma porta para você. Aquela porta que eles brincam e falam, a porta dos desesperados, não existe. Existe a porta da esperança, sim. A porta da esperança existe. Ela está aqui, ó. Ela está aqui em Jesus, na palavra de Deus. Então, se tem alguém aqui que está me assistindo, que nunca teve um encontro real com Jesus, você pode me procurar aí em inbox e deixa o seu telefone. Eu ligo para você, eu vou orar com você. E você vai conhecer o amor de Jesus. Você vai ter um encontro real com Jesus e vai deixar Jesus entrar no seu coração. Porque, amados, nesse versículo que eu falei para vocês, que está lá em Salmos, que diz assim: olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não serão confundidos. Aleluia, Shemenekandarabahaias. Oh, aleluias, os seus rostos não serão confundidos. Sabe o que significa isso, meu irmão? Que quando o diabo olhar para você, você não será confundido. Sabe por quê? Quando ele olhar para você, ele vai ver um brilho sobre você. Ele vai ver uma luz, ele vai ver o brilho do Senhor Jesus sobre você e ele não vai te confundir. Ele vai falar: com esse cara aí eu não posso mexer. Com essa mulher eu não posso mexer, porque ela tem o brilho de Jesus. Brilho daquele lá de cima, porque nem Deus e nem Jesus eles conseguem falar, sabe? Então, Deus, ele deixa sua vida brilhando. Ele tem novidade de vida. Então, em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. E se você conhece alguém que vive a vida do cego Bartimeu, ministre para essa pessoa essa palavra, ou coloque o vídeo para a pessoa ver. E levante essas pessoas. Nós temos esse mistério, nós temos essa carga espiritual e nós temos essa missão que Deus nos dá, que é resgatar as almas. Então nós vamos orar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu coloco todos que estão aqui nos assistindo nesta tarde. Pai, eu sei que é horário de almoço, eu sei que muitos estão aí descansando com a sua família, Pai, mas em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor, Pai, direcione aqueles que precisam assistir. Senhor, aqueles que estão à beira de uma depressão, aqueles que, Senhor, estão longe de Ti, aqueles que se sentem afastados, aqueles que se sentem como um mendigo no mundo espiritual, como um cego espiritual. Eu quero chamar nesta tarde aqueles que estão desesperados, Senhor, para sair, Pai, dessa vida de comiseração, essa vida de depressão, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero chamar agora, Senhor, as mentes, os corações cativos a Ti, Senhor, porque nós temos que ser limpos de alma, puros de coração, Senhor, porque nós queremos ver a Deus. E a Bíblia diz que aqueles que verão a Deus são os limpos de alma, os puros de coração. Então, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha nesta tarde tocar, Pai, e eu quero Te agradecer por aqueles que eu conheço, Pai, que deram a volta por cima. Aqueles que lutaram e estão se levantando e se levantaram, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Eu não quero mais ser enfadonha com vocês,
por isso que eu gravo pouco, né? Mas, na medida do possível, a gente vai gravando. Então, você que está aí me assistindo, se você quer que a gente continue um outro dia, coloca aí, continua. E pode mandar algum comentário aí, que a gente vai falar no próximo vídeo, tá bom? Eu vou anotar e vou comentar, tá bom? Beijo no coração de vocês. Eu amo todos vocês. E eu tenho orado por aqueles que assistem esse vídeo, para que Deus ministre o teu coração e que Deus ministre o meu coração, tá bom? Eu quero usar o Facebook para abençoar, como eu falei para você, não tem essa de igreja. Nós somos do reino. E agora, mais do que nunca, eu sou do reino. E eu quero compartilhar com você as coisas que Deus me dá, tá bom? Beijo no teu coração e deixa o seu comentário aí, em nome de Jesus. Bom feriado para você, descansa e vamos à luta!